Talvez uma das capacidades mais interessantes da ciência seja o poder de síntese. Muitas vezes é possível resumir a resposta para diversas perguntas em uma única frase que explica todas elas. Muitas vezes o conhecimento que acaba explicando diversos fenômenos e respondendo várias perguntas não precisa nem estar totalmente correto. Basta que ele seja uma aproximação boa da realidade e nos permita manipular com mais precisão o mundo ao nosso redor. Um dos exemplos mais impressionantes de ideias científicas simples, mas que acaba explicando muitas coisas, é a hipótese atômica. Todas as coisas são feitas de átomos, pequenas partículas que se movem constantemente. Elas se atraem quando estão longe e se repelem quando estão muito próximas. Essa hipótese atômica não é nem de perto uma aproximação realista do átomo, mas ainda assim, nós conseguimos explicar muitas coisas somente com essa hipótese extremamente simples. Agora vamos olhar para o mundo ao nosso redor lembrando desse fato. Tudo é feito de átomos. No momento nós não precisamos nem pensar no que são esses átomos ou como exatamente eles se comportam. Apenas tendo essa ideia vaga, nós já conseguimos explicar muitas coisas. Pegue um copo de água. Não importa de quão perto você olhe, a superfície da água é suave, ou pelo menos ela parece ser. Ela não parece ser feita de pequenas partículas. Tudo parece um único fluido contínuo. Para ver os átomos que compõem o copo de água, você precisaria conseguir ampliar a imagem 1 bilhão de vezes. Nessa resolução absurda que nenhum microscópio consegue atingir, você veria a água como um aglomerado de moléculas. Cada uma dessas moléculas com 3 átomos. 1 átomo de oxigênio, 2 de hidrogênio. Essas moléculas de água estão a todo instante se movendo em todas as direções possíveis. Mas quando 2 moléculas chegam muito perto uma da outra, elas se chocam e se afastam. Até agora nós não introduzimos nenhum conhecimento novo aqui. Continuamos com a nossa hipótese simples e rudimentar de que existem essas coisas que nós chamamos de átomos e que eles estão constantemente em movimento e se atraem quando estão longe e se repelem quando estão perto. Esse movimento aparentemente aleatório de várias moléculas do material é o que nós humanos percebemos como temperatura. Quando colocamos a mão em algo que está quente, isso quer dizer que os átomos ou moléculas daquilo estão se movendo rapidamente, cheios de energia em todas as direções. Nós agora temos um conceito rudimentar de temperatura sem sair da nossa hipótese simples principal. Agora derrame uma única gota de água. Você vai notar que a gota fica estável, ela não se desmancha em gotas menores. Se você fizer a água escorrer, ela flui, mas não se desmancha. Algo deve estar segurando as moléculas de água próximas umas das outras. Nós vamos chamar isso de atração atômica, ou atração molecular. Para entender de onde surge essa força entre as moléculas, nós precisamos de uma teoria atômica mais refinada, que leve em conta as estruturas e partículas que formam o próprio átomo, as cargas elétricas deles e tudo mais. Notem que partindo de uma hipótese atômica extremamente simplista, sem uma estrutura ou detalhes que a gente citou no começo do vídeo, surgem questões e problemas que precisam de ideias mais precisas e trabalhadas. É assim que muitas vezes a ciência avança. Nós partimos de uma aproximação grosseira que serve para explicar o básico e então, vendo onde essa explicação começa a falhar, nós tentamos criar novas aproximações melhores. Podemos interpretar que átomos não são as menores partículas possíveis no universo e que, na verdade, eles são formados por quarks. Ou então podemos começar a levar em conta a carga elétrica dos átomos. Muitas vezes a ciência avança tentando errar menos e não acertar mais. Isso é uma diferença extremamente importante. Então vamos voltar para a água no copo. Só que dessa vez, imaginem que a gente tem um microscópio que aumente 1 bilhão de vezes a imagem. Na superfície, entre a água e o ar, várias moléculas de água se movem aleatoriamente em todas as direções. Mas algumas dessas moléculas vão, por sorte, ganhar mais energia, mais velocidade que outras e vão escapar da superfície da água e subir em direção ao ar. Nós chamamos isso de evaporação, que acontece quando moléculas de um líquido ganham energia suficiente para se desprender da superfície do líquido. Essas moléculas superam as forças de atração molecular que prendiam ela. Se, por exemplo, adicionamos calor na água, tipo colocando ela no fogo, por exemplo, nós fazemos as moléculas de água se moverem cada vez mais rápido, até que todas elas tenham se desprendido e subido no ar. Isso é ebulição da água, transformando água líquida em vapor. Agora aquela água que estava compactada dentro de um copo está espalhada por toda a sala. Cada molécula é extremamente distante uma da outra e, conforme o vapor se mistura com a atmosfera, as moléculas podem se espalhar a distâncias de vários metros umas das outras, fazendo com que seja praticamente impossível de notarmos qualquer efeito interessante a partir desse ponto. Então, para impedir que nós chegaremos nesse ponto, nós vamos colocar essa água, que agora é um gás, dentro de um recipiente fechado, mas em que eu possa subir ou abaixar a tampa à vontade sem deixar o vapor escapar. Se nós olharmos atentamente e de perto o suficiente,
nós vamos ver as moléculas do gás se movendo em várias direções. Algumas dessas moléculas vão bater na tampa, e isso faz uma força contra ela. Conforme a gente tenta baixar a tampa, menor fica o espaço em que as moléculas podem se mexer. O resultado direto disso é que vamos ter mais moléculas perto da tampa, mais moléculas batendo nela e, portanto, realizando cada vez mais força na tampa até ficar impossível de comprimir mais o ar. Essa é a origem microscópica do que nós conhecemos como pressão, a força média de movimento das moléculas. Mas existe mais uma coisa acontecendo no meio de todo esse movimento caótico e imprevisível. Enquanto nós empurramos a tampa para baixo, a tampa realiza uma força nas moléculas e empurra elas para baixo junto. Força é movimento. Então, estamos deixando as moléculas mais rápidas no processo. Mas espera, agora há pouco nós chegamos à conclusão de que a temperatura é o movimento das moléculas. Então estamos aumentando a temperatura apenas empurrando a tampa para baixo. Ou seja, quando nós empurramos a tampa, aumentamos a pressão. O espaço disponível para as moléculas fica menor. Isso quer dizer que o volume diminuiu. Também deixamos as moléculas mais rápidas, e isso significa que a temperatura aumentou. Essa relação entre pressão, volume e temperatura é conhecida como a lei dos gases ideais, e é a base por trás de motores, como os de carro ou de geladeiras. Um motor é simplesmente uma máquina que comprime e aquece gás de um jeito específico, para gerar movimento. E eu acho fantástico que nós conseguimos chegar em um dos ápices da tecnologia da termodinâmica apenas partindo de uma hipótese atômica extremamente simples. Todas essas experiências de água escorrendo, tomar um café muito quente, sentir o ar fresco na nossa pele, tudo isso faz parte da nossa vida. Mas raramente nós paramos para pensar quanta informação podemos extrair das coisas mais simples e comuns. Podemos entender o sol entendendo a água dentro de um copo. Nós podemos entender o universo entendendo uma xícara de café. É muito fácil de nos fazer esquecer o quão impressionante é cada detalhe desse universo. Muito obrigado e até a próxima.